meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos ficar juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2015, né? E nós estamos aqui sempre antenados com as manchetes de hoje, que, aliás, sem perder tempo, vamos a elas agora aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Ministério Público fala sobre investigação que detectou que mais de 5.800 pessoas acumulam cargos no Estado, Prefeitura de Maceió, Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal. Boa, esse é um pente fino para tirar esses espertinhos, tá? Acúmulo de lixo afeta córregos de Maceió, gerando inclusive proliferação de mosquitos. Nós vamos mostrar os detalhes. Cobramos aqui inclusive da Slum, que no ano passado fez a limpeza no canal lá no Trapiche, resolvendo a situação, diminuindo a quantidade de mosquitos, e esse ano novamente conseguimos e a limpeza já está lá no córrego. Vamos mostrar hoje os detalhes, tá bom? Integrantes do Movimento Via do Trabalho realizam caminhada hoje no centro da capital e o trânsito, que já é caótico no centro, deve ficar pior. E hoje vamos receber em nossos estúdios integrantes do projeto Abrace a Vila. Conversei com eles agora há pouco aqui, um movimento que surgiu para proteger e lembrar dos direitos sociais dos moradores da Vila dos Pescadores, lá do bairro tradicionalíssimo, o bairro de Jaraguá, que sofre com aquela ameaça constante de despejo, né? Uma luta constante de um direito que eles já têm adquirido há muitos anos, que perpetuam ali, né, onde tiram o seu sustento. Daqui a pouquinho, detalhes, vamos conversar com eles aqui ao vivo em nossos estúdios, tá bom? Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito bem, nosso querido Josiel, bom dia, Josiel, tudo bem com você? Você tem que falar assim com a câmera, senão ninguém vai saber. Muito bem. Hoje está chovendo? Não? Muito bem, tá bom, você está morando em outro planeta, né? Muito bem. Ai, ai, ai. Você está de motocicleta ainda, né? E nessa chuva, como é? Difícil. Mais ou menos, mais ou menos. Muito bem. E, gente, olha, você pode entrar em contato conosco, com a nossa produção também e participar junto com a gente. A gente continua dizendo que esse programa aqui é feito para vocês, por vocês e com vocês. Então, eu sempre deixo a oportunidade e todos os detalhes e caminhos para que você possa entrar em contato conosco ao vivo, após o programa, participar, trazer suas informações para cá. Por isso que eu fiz questão que o nome fosse A Vez do Povo, tá bom? Muito bem. Então você vai ligar para cá no 8107-9872. Esse telefone é o telefone da nossa produção, tá? As nossas queridas jornalistas estão prontinhas para te atender. Lária Santa Rosa, Morena Mello, a Porlane Santos, nosso diretor de jornalismo, Volney Malta, toda a equipe pronta, né? Prontinha para atender vocês agora. Vocês podem, inclusive, participar pelo WhatsApp. Esse telefone, você liga e entra em contato pelo WhatsApp, mandando imagens. Você tem uma situação no seu bairro aí, você tira a foto ou vídeo, enfim, envia para o 8107-9872, que é da nossa produção aqui do programa Vez do Povo. Você entra em contato com as nossas meninas super poderosas e vocês vão poder mostrar aqui o que você precisar ou pautar alguma coisa que está precisando aí no seu bairro e na sua comunidade, tá bom? Então é fácil para você, denúncia, o que você quiser, manda para cá que a gente coloca e mostra aqui. Se você preferir entrar ao vivo conosco agora no 3377-9097, é o telefone do povo, esse telefone que está aqui para você ligar agora e falar com a gente, qualquer informação, qualquer situação que está convivendo agora, nesse momento. Enfim, liga para cá e vai entrar aqui ao vivo, tá bom? Se preferir falar comigo, você tem o 8122-9065. Esse telefone é o meu telefone. Quem atende sou eu, eu leio todas as mensagens, escuto todas as caixas postais que vocês mandam, as ligações, logicamente, quando estiver no ar não tenho como atender, mas nos intervalos eu sempre retorno as ligações, eu falo com vocês, tá bom? 8122-9065 é o meu telefone, você pode ficar à vontade, eu Fale com o Wilson, 24 horas para você, igual um orelhão, tá bom? Você pode também
participar, assistindo a gente também pelo gazetaweb.com, onde no gazetaweb.com você vai poder também assistir ao programa ao vivo. Você vai lá, tá o nome, tá a foto do apresentador no Gazeta Web, tem também o nome do programa e ao lado tem assim, assistir ao vivo. Você clica e assiste aí no seu computador tranquilamente, sem problema nenhum aqui ao programa A Vez do Povo, tá bom? Se você preferir, você pode colocar nos seus aplicativos, no seu celular Android ou iOS, não é? Você pode também assistir no seu telefone. Basta você baixar esse aplicativo aí, o iTVMar ou iTVMar, como você quiser, baixa, é rápido, é fácil e você vai poder assistir no seu celular Android ou iOS sem nenhum problema. Ah, Wilson, eu queria assistir o programa de manhã, mas eu tinha médica, eu estava com problema de manhã, não pude assistir ao vivo. Nós estamos ao vivo agora, não é? Coloca a hora, Nãozinho, vamos trabalhar, Nãozinho, vamos fazer alguma coisa, Nãozinho, 10 horas e 26 minutos, o Nãozinho está todo molhado, está parecendo um pinto literalmente molhado, né? Já não tem cabelo, e molhado aí só tem 4 fiozinhos para cima ali, parecendo um cágado. Muito bem, grande Nãozinho. Olha só. Você pode também assistir ao programa mais tarde no YouTube, né? Assim que terminarmos aqui, a nossa equipe colocará no YouTube, você vai entrar em YouTube, TV Mar, coloca TV Mar Canal 25 e vai estar lá todo o nosso cast, toda a turma boa aí da TV Mar, você clica aí, ó, e vai ter todos os programas daqui da grade da TV Mar, inclusive o nosso A Vez do Povo, em que você vai clicar, olha o A Vez do Povo dali, foi o de ontem, né? Foi do dia 3, olha aí, tá vendo? Ó, você vai poder assistir, esse é o programa de ontem, se você não pôde assistir, você vai assistir agora tranquilamente, sem problema nenhum, no conforto da sua casa, com a família, rever inclusive aí as matérias, as entrevistas, tranquilamente no YouTube, tá bom? Olha aí a entrada aí, ó, nossos queridos amigos aí, ó, esse foi o programa de ontem. Estou chegando aí, veja que eu estou com um terno diferente, não é? Os nossos cinegrafistas, né? O Leleco Barbosa e o Josiel, né? Muito bem, tá bom. Tá certo? Então entra no YouTube, assiste e tenho certeza aí, tá bom? Não precisa estar clicando toda hora não, para não fazer volume também, que, entendeu? Entendeu, diretor? Tá clicando sempre, né? O mesmo. E às vezes a pessoa fica, porque tem gente que diz assim, eita, ó, o meu tem mais visualizações do que o do outro. Faça isso não. Toda hora, tic, não tenho tempo. Quando você quiser assistir, foi importante. Eu fico tem 10 assessores. Se eu fizer isso, vai dar 500 mil pessoas assistindo. Fácil não. Gente, ó, tô brincando, gente, mas pode assistir à vontade aí, tá bom? Que um amigo nosso estava comentando que Wilson, eu vou assistir várias vezes o seu programa para poder aumentar a visualização. Eu digo, não precisa fazer isso não, assista se você realmente assistiu, observa, deixa que os outros assistam. Senão você fica assistindo muito, termina congestionando, né? Que a mesma pessoa assistindo, aí descobre que o IP, né? Descobre. Ó, a Polícia Civil prendeu Ramírez dos Santos. Olha, a Polícia Civil prendeu Ramírez. Vamos direto às notícias sem perder tempo, agora falando sério. A Polícia Civil prendeu Ramírez dos Santos, de 22 anos, suspeito de envolvimento na morte do morador de rua. Essa moça aí, tá, olha, até simpática, não é? Perdão. Essa moça até simpática, ela é, inclusive, acusada aí, né? Foi presa, essa é a Ramírez dos Santos, né? De 22 anos, que foi suspeita de envolvimento na morte de um morador de rua, o Wellington Gomes dos Santos. Esse crime ocorrido na última segunda-feira lá no distrito de Luziápolis, em Campo Alegre. De acordo com a polícia, ela foi reconhecida por testemunha e já responde por outro caso de agressão. Quer dizer, já é uma figura conhecida, agora uma carinha de anjo, né? Mas com um coração de demônio, né? Ramírez nega a participação na morte, claro que é comum, né? Na cadeia todos os presos são inocentes, a polícia prendeu tudo errado, né? Pode chegar lá que você vai ver que o cara matou, arrancou a cabeça, não fui eu não, foi a minha mão, né? Não foi ele não. Muito bem. E aí, o caso está sendo investigado pela equipe do delegado regional de São Miguel dos Campos, Nilson Alcântara. Me parece, segundo a informação, de que essa Ramírez, ela era sobrinha ou filha da proprietária de um bar, onde esse morador de rua dormia lá. Não sei por que cargas d'água, ela deve ter surtado e não queria que a tia ou a mãe reclamou porque ele dormia lá e ela acabou tomando essa iniciativa e acabou matando o morador de rua, né? E não é assim que se faz, né? Não existe. Né? Não, mas uma mulher, né? Tão estranho, né? A gente choca, né? Se choca quando a gente vê uma mulher, enfim. Se homem já é terrível, imagina mulher. Olha, o gerente da agência do Banco do Brasil no município de Junqueiro, José Robson, foi vítima de sequestro relâmpago no início da noite de ontem. De acordo com informações da polícia, os criminosos abordaram a vítima em Arapiraca, justamente no momento em que ele chegava em casa com a esposa e a sua mãe, no bairro Capiatã.
A vítima, inclusive, relatou que um dos criminosos se aproveitou do momento em que ele estacionava o seu carro para entrar no banco traseiro do carro, anunciando o crime. Com arma em punho, o bandido, inclusive, determinou que as mulheres descessem e que o gerente passasse para o banco de trás. Não é? Um outro criminoso acabou assumindo a direção do veículo do gerente e foi com a vítima até uma área descampada. Inclusive, foram até um aeroporto que está abandonado, né? Que ainda não foi concluído, enfim, lá em Arapiraca, que é uma área bastante grande e bastante deserta, né? Onde acabaram abandonando José Robson e fugiram levando o carro. Os bandidos foram até tranquilos, viu? Porque foi o seguinte, o gerente estava chegando em casa com a mãe e a esposa no carro. Ao estacionar na garagem dentro de casa, a esposa disse, alguém entrou aqui. Tem um homem que entrou aqui, Robson. E aí, quando ele olhou, o cara já entrou e disse, olha, todo mundo caladinho, saiam as duas, as senhoras saiam. Ainda bem que eles pediram que elas saíssem, né? Não mexeram, não fizeram nada. Saiam as duas, fiquem fora onde eu visualize. Um outro acabou entrando, pegou o gerente, disse, passe para o banco de trás, passou para o banco de trás. No banco de trás já havia um outro bandido com a arma, né, contendo o gerente. Esse é o bandido segundo que entrou, assumiu a direção do carro, deu a ré, saiu e foram embora. O gerente continuou andando numa situação terrível, achavam que era uma maneira de sequestro para poder saber o horário de cofre, de banco, ele achando que era isso, mas na verdade era apenas o carro que eles queriam. Ao chegar nesse local deserto, que não era esse aeroporto que ainda está fechado, né, abandonado lá, enfim, ainda não foi concluído, nem em Arapiraca, pediram que ele desse o dinheiro, levaram o dinheiro que ele tinha na carteira, mas devolveram os documentos do gerente e disseram a ele, bom, fica aí que nós vamos levar o carro apenas, nós queremos apenas o carro. E foram embora. Não mexeram com ele, não espancaram, não, apenas vai ficar esse trauma psicológico, né, que não é fácil por conta dessa violência, né? Mas enfim, levaram o carro, de todas as situações, menos mal. Não mexeu nem com a mãe, nem com a esposa dele, muito menos com a integridade física que foi preservada pelos bandidos. Se é que a gente pode achar bom isso, né? Enfim. Olha, 3 pessoas foram vítimas de homicídios e uma tentativa na Grande Maceió. Em menos de 24 horas, segundo a Polícia Militar, os casos ocorreram nos bairros do Clima Bom e lá na cidade universitária. Ambos na parte alta aqui de Maceió e também em Satuba. O primeiro registro foi a morte de um adolescente de 17 anos no centro de Satuba. No Clima Bom, ocorreram 2 casos, um de homicídio e o outro uma tentativa de homicídio. O Wesley Matheus da Silva Santos foi assassinado na rua Jerusalém e José Arnaldo de Almeida foi vítima de tentativa de homicídio na rua Valfrido Rocha. A vítima acabou, né, que teve a tentativa de homicídio, socorrida por testemunha e levada para o Hospital Geral do Estado, onde está internado. Já a outra vítima fatal foi um jovem de 20 anos, identificado como Franciel Valquisson dos Santos Moraes. Não é isso? Franciel Valquisson de Moraes Santos. Ele foi morto no bairro da cidade universitária com vários disparos, né? Não se sabe o que aconteceu, ou brigas, ou acerto de contas, aí a polícia ainda vai investigar. Mas vejam a grande quantidade de jovens que tombam, né? E sangram e morrem ou agonizam no nosso solo da capital Maceió, né? É uma coisa terrível. Só o Brasil inteiro, mas Alagoas tem tido uma grande quantidade de jovens mortos, infelizmente. Houve uma queda grande, viu? Segundo estudos do mês de fevereiro em relação à violência no estado de Alagoas e na capital também. A capital Maceió teve uma grande diminuição no índice de violência. Ótimo. Sabe o que significa isso? De que a polícia está comandada com pessoas que têm realmente compromisso em sufocar o crime e defender a sociedade. Essa aqui é a verdade. Parabéns. Olha, um cruzamento realizado entre as folhas de pagamento do Estado, do município aqui de Maceió, da Assembleia Legislativa de Alagoas e também da Câmara de Vereadores da capital, constatou que existem mais de 5.809, precisamente, 5.809 servidores que estão nessa situação. Então, havendo esse cruzamento das folhas, algumas pessoas foram encontradas aí acumulando empregos entre os poderes. Tem gente que tem empregos nos 4 poderes. Na Câmara, na Prefeitura, no Estado e na Assembleia. Não sei como é que ele consegue, é o super-homem, né? Porque vai ter que trabalhar aí, enfim. O Ministério Público ontem falou sobre o caso e o repórter Viderlan Araújo foi até lá nessa coletiva, que acho que foi com a promotora, a doutora Fernanda Moreira, se não me falha a memória. O Viderlan foi até lá e vai trazer os detalhes que nós já vamos acompanhar juntos aqui agora. Vamos ver.
A pedido do Ministério Público Estadual, um cruzamento realizado nas folhas de pagamento do Estado, município, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores constatou o acúmulo de cargos por parte de funcionários efetivos e comissionados. O balanço foi apresentado em entrevista coletiva concedida na sede do Ministério Público pela promotora Fernanda Moreira, que revelou detalhes do início da investigação. No ano passado, nós recebemos uma denúncia a respeito de que um determinado policial civil também ocupava um cargo na Câmara Municipal, o que seria uma acumulação que não é permitida pela Constituição. Então, aí foi quando, conversando com a promotoria da Fazenda Estadual, eu coloquei para o promotor de justiça que atua na área, o doutor Coraci, que talvez essa situação ela não fosse um fato isolado, mas que ela poderia representar, ter várias outras situações do mesmo jeito no âmbito do Estado, do município, da Câmara e da Assembleia, que valia a pena a gente fazer um trabalho nesse sentido. Aí a gente buscou, chamou todos os envolvidos, Câmara, Assembleia, município de Maceió e o Estado de Alagoas. Primeira providência, então, será que isso existe de verdade? Vamos chamar todos os servidores e vamos fazer um recadastramento. Depois de feito o recadastramento, foram entregues ao Ministério Público cada uma das mídias de cada poder, a folha de pagamento de cada um desses órgãos estaduais e municipal. Em seguida, aí nós encaminhamos essa documentação para a CGU fazer o cruzamento e também o Estado de Alagoas, que detinha maiores condições através da CEGESP. Na época, a secretária adjunta, Ricarda Calheiros, ela ficou responsável por fazer esse cruzamento e aí também levou todas as mídias e fez o cruzamento e ela já tinha também entregue essa documentação para a gente ainda no ano passado. Dos mais de 5.000 casos investigados, a promotora revelou que o maior número de cargos acumulados está associado a prestadores do Estado e do município. Segundo o levantamento que foi feito pelo Estado de Alagoas, a gente vai encontrar 11 casos com pessoas que têm 4 vínculos. No levantamento que foi feito pelo Estado, a gente vai encontrar 11 casos de pessoas que têm 4 vínculos, certo? Vamos encontrar 329 casos de pessoas que têm 3 vínculos. Essas duas situações de 3 e de 4 vínculos, elas já se encontram a priori totalmente contrárias ao que determina a Constituição Federal, que ela permite a acumulação de 2 cargos. Então, essa situação. E a gente encontra também a existência de 5.469 servidores que têm 2 vínculos, certo? Então, aí a partir desses dados, aí é preciso que, de novo, não identificou quem é cada um do servidor, vamos chamar cada um deles. Primeiro, para que aquele que tem 3 ou 4 vínculos já seja de imediato tomado as providências com esse vínculo que não é possível existir. E os que têm 2 vínculos, aí a partir de então fazer realmente a depuração. Não quer dizer que sejam 5.000 situações irregulares, mas vai precisar ver. São médicos, são professores, está dentro do que a Constituição permite. Com os números apresentados pelo Ministério Público, a tendência é que nos próximos 30 dias uma situação seja apresentada de maneira mais concreta para a sociedade. Uma comissão para tomar providências está sendo preparada para estudar cada caso apontado aqui nessa entrevista coletiva. Agora vai ser criada uma comissão mista envolvendo Estado e município para que eles possam exatamente depurar cada uma dessas situações e depois de concluído, de chamado cada um desses casos, de identificado caso a caso, é que a gente vai ter um número efetivamente das situações que são consideradas ilegais ou ilícitas. Então, nesse primeiro momento, o Ministério Público não teve assim essa preocupação com números ou ficar estarrecido ou qualquer coisa, porque esse trabalho é um trabalho preventivo, é um trabalho de controle, é um trabalho de aprimoramento da legalidade na administração pública. E contou, a partir de uma denúncia, com toda uma colaboração e uma recepção também dos poderes constituídos, e o que é muito importante de ser ressaltado, esse trabalho inédito, essa comissão que é temporária para desenvolver um trabalho, mas que pode gerar um fruto de uma percepção para como se aprimorar para o futuro. O que fazer no futuro para que a gente não tenha mais nenhuma dessas situações aqui narradas.
Muito bem, tá aí a grande, eu sou fãzão da doutora Fernanda Moreira e todos que fazem o Ministério Público com a forma como eles estão sempre buscando a legalidade, principalmente no serviço público, onde muitas pessoas estão acostumadas a fazer o que querem, não é? Ou brincar aí à margem da lei, enfim, não é? Não está dizendo, como disse a doutora Fernanda Moreira, em relação aos servidores. Foram detectados esses aí, 5.800 lá vai a fumaça, não é? Os poderes também abriram a guarda para que pudessem ter esse pente fino feito aí nesse cruzamento das folhas dos 4 poderes. Enfim, por conta disso, aí foi descoberto algumas irregularidades. Tem pessoas que trabalham, segundo informações, 11 pessoas estão nas 4 esferas. Trabalham na Assembleia, na Câmara, na Prefeitura e no Estado. Deve ser um super-homem, não é? Que vai de manhã, depois volta para a Assembleia, bate o ponto, aí vai trabalhar com o vigilante, é uma loucura, né? Tem coisa que tem algum... Aí é apurar quem é quem, como está fazendo, quem indicou, como foi e tal. Fantástico. E que essa comissão que foi feita agora, como disse a doutora Fernanda Moreira, promotora, foi inédita, mas que esse conselho continue, que essa comissão continue permanente, até para dar também, inclusive, uma contribuição a talvez alguns casos que possivelmente após essa varredura, logicamente as coisas vão começar a ficar nos eixos como tem que ser, não é? Que futuramente não ocorram mais distorções como essas, né? Então eu sou favorazíssimo, se é que existe isso, né? Sou favorável mesmo a que o Ministério Público faça esse pente fino, não tenho indicação de ninguém, nem 3, nem lá, nem cá, enfim, só faço tudo como manda a lei, como manda o figurino, que eu acho que é uma obrigação de qualquer cidadão, principalmente de parlamentares, de executivos, enfim, de cumprir a lei. Afinal de contas, nós fomos eleitos pelo povo e precisamos dar um excelente exemplo para quem nos colocou lá. Essa que é a verdade. Parabéns ao Ministério Público, parabéns, e a gente espera e vai acompanhar, que tem muita coisa ainda que ainda vai surgir nessas conversas com esses servidores que foram detectados. Vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal.
O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações da Arnon de Melo. E olha, gente, nossa produção quer sempre manter contato com você, tá bom? Então entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o telefone está aqui na telinha 81079872. Você fala com a gente, manda aí suas mensagens, manda também os vídeos, o que você quiser, para que a produção possa entrar em contato, tá bom? Depois, em breve, eu falo uma surpresa que nós estamos montando aí, tá? Eu e o Jack Estripador. Tá bom? Eu não posso citar o nome. Daqui a pouco a gente vai ver uns detalhes aí, depois eu passo para vocês aqui, que eu escuto muitas pessoas querendo falar assim: Wilson, eu quero participar mais do programa, eu queria estar aqui, a gente quer se ver. Aqui você vai se ver, tá bom? Aguarde que em breve mandaremos cartas. Não é? Muito bem, um abraço ao nosso querido François, né? Nosso amigo Vinícius, o grande casamento, aí o grande noivo, né? François, que foi lá na torre, né? Muito bem, né? E nós temos uma torre aqui também. Você foi para a Torre Eiffel e eu fui para a torre de celular aqui, né? Muito bem. Um abraço, Sidraque, um abraço a todos que fazem aí a nossa parte técnica com muita competência aqui nas belíssimas instalações da TV Mar, tá bom? Gente, olha, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma matéria que fala sobre os lixos e esgotos que são jogados, inclusive, nos canais e facilitam, inclusive, a proliferação dos mosquitos, tá? Mas eu vou deixar para a gente falar sobre isso no próximo bloco, tá? Porque eu quero ir para essa entrevista agora, tá? Quero conversar com os nossos amigos que estão aqui, porque o assunto é bastante interessante e eu o conheço de perto, tá? Eu estou recebendo aqui com muito carinho o Parmenides, não é isso? É um nome diferente, né? Vem da Grécia. É grego, né, professor? Muito bem. Parmênides Justino Pereira, que é professor da UFAL, que está aqui conosco, e também a presidente da Associação da Vila dos Pescadores, lá de Jaraguá, que eu conheço a minha amiga Ana Luísa,
aliás, a Enaura Alves, a Ana Luísa, era uma professora que infelizmente não pôde vir por alguns compromissos, e a nossa querida Enaura Alves, que está aqui. A senhora tem um apelido lá que chama a senhora, como é que chamam? Não tem não? Você chama de Ninha, né? Ninha, não? Nau. Não? Nau. Nau. Ah, é a Nau, tá vendo? Eu sabia que tinha um apelidinho chamado. A Nau tá aí, a Nau. Eu disse, quem é Nau? Eu disse, não é Nau. Eu disse, tá bom, apelido dela. Muito bem. Mas só para vocês poderem entender o assunto que nós vamos debater agora, nas últimas semanas, manifestações culturais e também de protestos procuraram chamar a atenção da sociedade para os vários aspectos relacionados à decisão judicial de remover as famílias de pescadores lá de Jaraguá. A medida, inclusive, tem preocupado os moradores da região que vivem constantemente, 24 horas, o medo do despejo, não é? E também a sociedade civil. Foi a partir daí que surgiu o Abrace a Vila, excelente iniciativa desse movimento, com professores e estudantes da UFAL. Ótimo, louvável. Para saber mais sobre a situação da Vila dos Pescadores e também sobre esse projeto, nós estamos recebendo hoje com muito carinho aqui em nossos estúdios a Nau, que é a Enaura Alves, não é? Que é a presidente da Associação das Vilas dos Pescadores de Jaraguá, e também o Parmênides Justino Pereira, que é professor da UFAL, que também vai falar com a gente aqui hoje no nosso programa. Primeiro, dona Enaura, um prazer tê-la aqui, muito bom dia. Professor, mais uma vez, bom dia, obrigado, prazer também tê-los aqui, para a gente debater esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante importante e que a sociedade tem por obrigação também de participar e de saber o que está acontecendo, inclusive, com os moradores daquela região. Moradores que já moram ali há mais de 40, 50 anos e que hoje vivem o medo permanente de serem despejados dos seus locais onde ganham suas vidas e seu sustento, né? Enfim, como é que está a situação atual das famílias da Vila dos Pescadores de Jaraguá, Enaura? Eu vou começar com você. Bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. São mais de 100 famílias, né? Onde o município só reconhece 25 famílias, porque são as que estão cadastradas. São quantas famílias mesmo? Muito mais de 100. São quase 130, eu acho, Isso. por aí, né? E 25 dessas são cadastradas, então o município só reconhece esses. Essas outras famílias, elas não têm para onde ir, elas estão na comunidade. Mesmo a gente tendo a nosso favor, por ser comunidade pesqueira, a gente tem, já por ser uma comunidade de pescadores, a gente tem como permanecer naquela área. A gente tem também o apoio daqueles que já foram para os apartamentos. Tanto é que a gente tem um abaixo-assinado com mais de 100 famílias, mais de 100 famílias, né, que são moradores da Vila de Pescadores lá no Sobral e que apoiam a nossa permanência na comunidade. Mesmo eles já foram transferidos para o apartamento, isso, não é isso? Isso. Tá bom, aceitaram, tudo certo. Mas eles, mesmo assim, sabem que essa quantidade que vocês estão falando aí, quantos queriam permanecer no local? São todos ou alguns? São todos. E os que estão hoje no apartamento, que hoje fizeram um abaixo-assinado, né, dizendo que concorda com o projeto pesqueiro, mais a moradia para aqueles que querem continuar lá, porque eles vão se sentir mais seguros se tiver o projeto pesqueiro e a comunidade para tomar conta. Pois não. Porque eles voltam para os apartamentos, mas todo pescado, todo o material deles vai ficar lá. Por se sentir muito mais seguro, é que ele concorda que a gente continue naquele local. E muitos deles que foram para os apartamentos lá no Sobral, eles foram porque tiveram medo de perder, né? E aquele grupo que é cadastrado, de 25 famílias que estão na comunidade, fora os outros 100, a gente está brigando para continuar lá e sem medo, que a gente nunca teve medo, não vamos brigar porque vamos perder, não. Enquanto uns foram com medo de perder, a gente continuou firme e forte. Em agosto de 2014, pela força da sentença, esses 25 assinaram o termo de adesão, mas entregando um documento na habitação, dizendo que estávamos assinando porque fomos coagidos. Pela força da sentença que dizia, ou você assina ou você vai perder. Tinha um prazo de ou serão para a rua. Isso. Quantos apartamentos foram dados no total para toda a comunidade ali? Eu soube que o conjunto teria 475 moradias. Eu recebo informações, por exemplo, que existem muitos apartamentos vazios e depredados já lá no local, não é isso? Isso. Por que isso? Não conseguiu completar? Muitos não foram, não aceitaram? Na São verdade, 400 apartamentos. Lá, a comunidade tem 150, vamos dizer assim, moradores.
estão todos ocupados. Na verdade, o que tem, os 25 que estão desocupados, seria para aquele grupo cadastrado que ainda está na comunidade. Porque assinamos o termo, entregamos um documento, né, todos dizendo, um documento dizendo que a gente assinou pela força da sentença, né, mas a gente não se mudou. Esses 25 cadastrados continuam na comunidade, resistindo, para que seja construído ali um local onde vai ser construído um projeto pesqueiro, onde 1/3 da comunidade é esse projeto pesqueiro. Quantas casas de pescadores nesse projeto? Eu confesso que tentei ver o projeto com calma. O projeto, assim, pelo menos superficialmente, eu não vi detalhes, professor Ienaldo, não vi detalhes, mas parcialmente ele é muito bonito no papel. Mas, assim, quando você te retira, porque podia ser a Vila dos Pescadores ali, com o projeto pesqueiro, com o pier, com visitação, e as casas poderiam ser aquelas casas coloridinhas e tal, mantendo a cultura, né, da pesca que é feita por vocês lá com muita propriedade e sobrevive daquilo ali, porque estão próximos. Eu estou recebendo ligações, inclusive, de pessoas que estão nos assistindo, lhe dando os parabéns, professor, também estão nos assistindo agora, ao vivo, e alguns dizendo o seguinte: diga a dona Enaura que ela está certa, porque a gente não tem como ir para o apartamento e depois levar as redes e tudo. Como é que eu vou levar? No ônibus ninguém deixa. Dinheiro para o ônibus. Na bicicleta não cabe. Eu não tenho carro, sou pescador. Por isso que o material está lá. Foi isso que a senhora explicou agora há pouco, não é isso? Isso. Na verdade, quando aqueles mais de 100 famílias resolveram fazer um abaixo-assinado, né, assinar, para dizer que não, que tem que ser construído a Vila de Pescadores mais o projeto pesqueiro, mesmo ele sendo transferido e apoia a comunidade, é porque todo o material de pesca vai continuar na comunidade. Então, com a gente lá, com uma Vila de Pescadores, que é isso que a gente quer, a urbanização, a gente vai proteger aquele bem que a pessoa que foi lá para o apartamento vai deixar na comunidade. Todo o material de pesca continua na comunidade. Entendi. Sem contar o risco que aqueles pescadores passam vindo de madrugada da Praia do Sobral para Jaraguá. Andando, né? Andando. Além de ser uma área que é muito perigosa, é de madrugada. Quer dizer, hoje muita gente é assaltada meio-dia. Eu fui assaltada no ônibus 2 horas da tarde. Imagina às 3 da manhã. 3 da manhã. Então, eles estão vindo de carro, quando conseguem pegar um táxi, ou de bicicleta, ou de moto. E muitas vezes a pé. Então, assim, todo o trabalho que é feito na comunidade, aqueles pescadores, eles continuam voltando para a comunidade. Ali é o local dele e ele se sente seguro se a comunidade estiver lá. E o clima entre os moradores, como é que está com essa situação de ação de despejo hoje, amanhã? Bom, aquele é um povo de fé, viu? Nós somos um povo que temos muita fé e coragem. Verdade. E coragem. Porque quando a gente trata... Hoje a gente não é os 25, somos uma comunidade com mais de 100 famílias, né? E aquele grupo de 25 que ainda tem para onde ir, né? Mas luta pela permanência naquele local. E os outros? Aqueles outros que não têm para onde ir. Hoje a gente quer explicar, muitas pessoas perguntam, Inaura, por que o pessoal não quer ir? Não, tem que tirar. Então eu falo para aquela pessoa que passa pela comunidade, ou ouve até falar, às vezes nunca passou naquela área, mas assim, não, tem que tirar, porque aquilo ali está feio. Mas não conhece a história. Não conhece a história. Então, se imagine no lugar daquela pessoa, daquele morador, aquela criança, o idoso que vai ser jogado na rua. Verdade. Porque a sentença, quando saiu, dizia que o município vai levar as pessoas para alojamento e os seus pertences para um local adequado. A gente não sabe, a gente vê muito na televisão, mas não sabe como vive uma pessoa vítima de enchente, né? Eu acho que é a pior situação, você perde tudo. Então, quem vai para um alojamento, a gente não é vítima de enchente. Eles vão ser retirados para um alojamento, quer dizer, para viver num local só com colchão e a roupa, né? E está todo dia voltando para trabalhar. Então, isso é uma situação. Ficar como flagelados, terrível, né? Vai ficar terrível. Professor Parmênides, né, Justino Pereira? Parmênides, né, tem como se fosse um acento nesse né, Parmênides. Primeiro, um prazer tê-lo aqui, viu? Parabéns pela iniciativa, em nome de todos vocês que estão nessa luta, que eu acho fantástico, né? Como é que surgiu esse projeto, o Abrace a Vila? Muito bom dia, professor. Bom dia. O Abrace a Vila, ele surgiu o ano passado, né?
a partir do momento em que foi anunciada a sentença para a desocupação. Na verdade, a universidade ela já tem uma longa parceria com esta comunidade através da pesquisa e da extensão. Muitos artigos científicos foram produzidos em todas as áreas, na geografia, no direito, na arquitetura. Há um leque de artigos científicos produzidos sobre essa comunidade, a dissertação de mestrado. Eu estou finalizando a minha tese de doutorado na Unicamp, também ressaltando os aspectos pedagógicos dessa resistência da comunidade. A psicologia, também o Instituto de Psicologia tem um longo trabalho de extensão dentro dessa comunidade. O Departamento de Comunicação Social, ou seja, todos os setores da universidade têm uma parceria, não só a Universidade Federal de Alagoas, como algumas instituições privadas, inclusive. O SESMAC, né, tem levado seus estudantes para pesquisar, para fazer extensão. A FAO também já tem um longo período de extensão, inclusive trabalhos de conclusão de curso realizados no curso de turismo foram realizados dentro da comunidade. Então, é uma comunidade, ao contrário do que um ex-prefeito dizia que é uma comunidade apática, na verdade é uma comunidade que se mobiliza e que tem uma excelente articulação com a sociedade. E o movimento Abrace a Vila, ele surge justamente para respaldar essa saudável articulação que esta comunidade tem com a sociedade. O movimento ele é composto de professores e estudantes, mas ele está muito além disso. Há juristas, urbanistas, jornalistas, artistas, geógrafos, historiadores, ou seja, pessoas de todas as profissões, de todos os segmentos, e o movimento cresce a cada dia. Que maravilha, é fantástico. As redes sociais têm demonstrado a sua força, e onde às vezes não encontramos muitos espaços, como esse espaço maravilhoso e democrático que está sendo cedido aqui nesta emissora, na dificuldade que temos de ter essas iniciativas importantes da comunicação, de passar essa informação, de esclarecer a sociedade, a rede social fez esse papel, projetou o movimento Abrace a Vila, e nosso papel aqui é atestar como cidadãos que ali naquela comunidade não é lugar de bandidos e traficantes, como tem sido apregoado há duas gestões, não é essa única gestão. A gestão anterior foi inclusive muito mais agressiva na construção desse estigma de desqualificação social da comunidade, de negar a sua tradicionalidade, a sua importância histórica e cultural para a cidade, através desse estigma, porque é favela, porque é suja, porque é feia e porque é violenta. Se é suja e se é feia, cabe ao poder público produzir uma intervenção urbana que melhore a situação. Porque todos os problemas ambientais que existem naquela comunidade, eles são passíveis de serem resolvidos por uma simples intervenção urbana. Exato. Professor, se está do jeito que está degradado, é porque houve ausência do poder público, né? Quer dizer, na verdade, quando ele ataca, ele mesmo se auto-ataca, porque foram eles que deixaram aquela comunidade ficar daquele jeito, né? Sem saneamento básico, sem saúde, sem nenhuma infraestrutura. Quer dizer, na verdade, loucura, né, isso, a prefeitura, o poder público, de uma forma geral, ele tem a responsabilidade por essa degradação. Por quê? Porque a lei ambiental já diz isso, e também eles têm a guarda provisória. A União deu a guarda provisória para o município, e nos termos dessa guarda provisória está prescrito que eles devem zelar pelo ambiente. Então, se a comunidade tem aspecto de favela e degradação urbana e ambiental, não é a comunidade responsável, porque a comunidade não colhe lixo, a comunidade não tem recursos para construir, para fazer as intervenções urbanas necessárias. Ao contrário, o poder público tem a obrigação legal por ter a posse provisória do que lhe foi dada pela União. Muito bem, perfeito, professor, muito bem. Olha, várias pessoas ligando, lhe dando os parabéns, tá? Pela maneira, achando ótimo, querendo se engajar nessa luta, né, Nauri, professor. E isso é muito legal, sabe? Quando eu vejo a sociedade interagindo com a gente via telefone, ligando para cá, dando os parabéns, dizendo que falta, o professor falou uma coisa interessantíssima, na verdade o que está faltando é essa oportunidade que nós estamos dando. Não porque fui eu, não, que outros colegas façam isso, né? Eu não quero ser o pai nem a mãe da criança, nada disso. O que eu acho que é importante é que vocês tenham um tempo suficiente, porque às vezes uma matéria curta,
3, 4 minutos num conflito, é apenas visualização do conflito e não dessa essência que foi narrado com muita propriedade pelo professor e pela Enaura, mostrando a realidade nua e crua de como a sociedade pode ajudar. Porque, como foi dito aqui, algumas pessoas passam pelo local, como nunca nem foram lá, a não ser para comprar peixe, né? Mas às vezes nem descem. Não é? Vai ali, compra ali e tal. A senhora sabe disso, né? Vão ali, compra, só se preocupa quando precisa comprar, né? Se precisar comprar, diz, mas agora vai ficar longe, vai ficar ruim para mim, mas não está preocupado com a comunidade. Nunca entrou para ajudar com uma coisa qualquer, enfim, saber se alguém está precisando de alguma coisa, nem que eu digo. E aí passa e fala, mas está feio, tem que tirar. Mas não conhece a essência, a história. Ali são vidas, não são bonecos. Né? É o que foi citado pelo professor. Mais que vida, Wilson, ali é uma comunidade tradicional. Eu, particularmente, tenho entrevistas de pessoas que vivem ali há 60 anos. Exatamente. Há pessoas que têm 53 anos e nasceram ali, não nasceram sequer na maternidade, nasceram em casa, nasceram naquele território. Acho que a dona Maria José, nós fizemos uma entrevista com ela e ela fez um desabafo belíssimo. Um desabafo típico de quem conhece tudo. Ela está ali há mais de 60 anos. Acho que é a dona Maria José, a dona Maria de Lourdes. Dona Odisseia é uma senhorinha. Das pessoas. Isso. Eu também sou nascida na comunidade, tenho 45 anos e nasci em casa também. Né? Tá vendo? Só e o registro, coisa, né? Nosso registro consta, né, como a referência à Praça do Misa, que tem como referência nascida na Praça 18 de Copacabana, número 74, Jaraguá. Caramba. E outras pessoas, Lúcia mesmo tem, nascida na Praia do Jaraguá. Alguns até têm o nome Favela do Jaraguá, no registro, que é a referência que se tinha. Que coisa, tá vendo? Que maravilha, maravilha. É isso que a população precisa saber, entender. Professor, o senhor explicou muito bem, mas quais os aspectos sociais que você pode avaliar, por exemplo, na Vila dos Pescadores, para que o telespectador possa entender com mais detalhes e possa também somar, se associar a essa luta que é justa, né? Primeiro, entender que, ao contrário do que se apregoa, que ali é lugar de bandidos e traficantes, eu primeiro queria desconstruir esse estigma, porque esta informação ela não corresponde aos dados oficiais. Eu lhe dizia aqui no intervalo que houve uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, solicitada pelo vereador Luciano Barbosa, e naquela oportunidade, um oficial da Polícia Militar, que foi enviado pela Polícia Militar para representar a Polícia Militar naquela audiência, ele deixou muito claro no início da sua fala que os dados que ele estava mostrando não serviam jamais de justificativa para se remover uma comunidade. E ao final da sua fala, os dados comprovam que se há um delito aqui e ali, esse não é comparável a todo o resto da cidade, comparado às outras comunidades, não se configura como um grande problema de ordem da segurança pública. Então, se há um problema de tráfico de droga pequeno ou que seja, isso não é suficiente para caracterizar aquela comunidade como uma comunidade perigosa do ponto de vista da segurança pública. Isso são dados estatísticos da própria Polícia Militar que foram apresentados na audiência da Câmara Municipal. Eu, particularmente, na minha dissertação de mestrado em Sociologia, que foi feita naquela remoção de 350 famílias na gestão da Cátia Borne, também tive a oportunidade de entrevistar o oficial da polícia que comandou a operação de remoção e este também me revelava que se surpreendeu com a imagem anterior que ele tinha da comunidade como favela perigosa e ele confessa que ficou muito constrangido, não constrangido, ficou sensibilizado ao encontrar pessoas de bem, trabalhadores, pessoas pobres, humildes e não a imagem que tinha e desmistificou. Então acho que a nossa presença aqui, a de Enaura, é muito importante para desmistificar essa imagem errada que a sociedade alagoana tem da Vila de Pescadores de Jaraguá, porque ali não é um lugar de bandidos. O que é que existe na Vila de Pescadores de Jaraguá? Uma comunidade tradicional que tem um saber que é próprio, porque o saber que aquelas pessoas têm, eles não são aprendidos na faculdade. Ainda que exista o curso de turismo, existe o curso de pesca, existe, mas a ciência não tem como transmitir... A faculdade da vida. Da vida. Né?
certo? Eu vou lhe dizer uma história. A prefeitura tentou negar esta tradicionalidade. Isso está nos autos do processo, no discurso da prefeitura, dizer que ali não tem nada de tradicional. Mas se você pega, por exemplo, a historiografia de Alagoas, Craveiro Costa, por exemplo, conta que no início do século XX, à margem esquerda do rio Salgadinho, em direção ao mar, existia ali várias casas de pescadores. O historiador Disseu Lindoso, num documentário que está disponível na internet, chamado Meu Lugar, que ele fala exatamente da Vila de Pescadores, ele conta que, na juventude, ele frequentava aquele espaço antes mesmo de existir o Cais do Porto. Ele, enquanto jovem, frequentava a Vila de Pescadores. Então, o que tem ali, ao contrário do que a Prefeitura de Maceió afirma, não são invasores. Não são pessoas que chegaram de uma hora para outra para barganhar a casa popular, como a gente sabe que acontece por aí em todos os ambientes. Isso. Né? Mas não é o caso da Vila de Pescadores. Isso permanece há 70 anos, tem pessoas com 70 anos ali, né? Isso. Há uma tradição, essa tradição é reconhecida. Hoje, por exemplo, esta semana, os antropólogos e sociólogos da Universidade Federal de Alagoas lançaram uma moção de apoio que se torne pública, declarando a importância cultural desta comunidade, declarando, inclusive, não só a importância cultural, como o direito constitucional, porque a Constituição protege a comunidade tradicional no sentido da garantia do seu território. O Decreto 6.040 de 2007, ele traz essa determinação genérica da Constituição e especifica. Não só a tradicionalidade tem que ser preservada, como a territorialidade. Então, não faz sentido achar que aquela tradição, aquele conhecimento da pesca, aquela riqueza cultural que existe naquele espaço, que infelizmente a visibilidade urbana da favela ofusca esta riqueza cultural, né? Essa riqueza cultural, ela está garantida por lei, né? E deve ser preservada. Muito bem, professor. Olha, eu tive o prazer de entrar, infelizmente foi no momento que era aquele conflito, a gente tentava fazer o possível para reverter a situação daquele primeiro despejo, né? Porque um juiz tinha entrado com um pedido e queria ser marcado o despejo por uma semana, a gente foi numa terça e o despejo seria na outra terça, enfim. E nós entramos, eu e a vereadora Luísa, entramos lá, conversamos com vocês, enfim. E é impressionante que nós vimos, e é isso que a sociedade precisa analisar, que é isso que o professor está praticamente desmembrando aqui em detalhes, inclusive passando os detalhes para a população e para o telespectador. A cada canto você encontra mulheres retirando o sururu. Camarão. Não é sururu, não? Camarão. Mas tinha sururu também lá. Não tinha não sururu? Não, a gente trabalha com camarão. Eu vi. Camarão mesmo? Acho que era camarão. Pronto, Você vê que eu estou meio fraco dessa. Se eu fosse pescador, eu estava perdido. Elas retirando as casquinhas do camarão, outras tirando as escamas do peixe, outras tratando o peixe. Então, quer dizer, a cada cantinho ali que você passa, são pessoas que estão trabalhando dentro dos frutos que estão colhidos do mar. Não é? Enfim, e vão vender isso, né? Porque aquele que não é pescador, ele é o trabalhador da pesca, que em maioria são as mulheres, né? Tem homens também, mas quem faz esse trabalho de mariscagem são as mulheres. Entendi. Mas esses mariscos, tem certeza que não A gente chama marisco, porque junta, né, quem tira o marisco e também a questão da pesca, mas lá não tem marisco, é fazer filé de camarão. Então se qualifica acho que era o filé, então, porque tinha uma marisqueira. Parte... Isso, pronto, foi isso. Como elas me disseram, eu sou marisqueira, então eu achei que o marisqueiro ficou... Não, é fazer o filé do camarão, são as mulheres que é um trabalho danado. Elas são rápidas, e conversando com a gente tranquilamente, é uma coisa quase que automática. Então, na porta de casa, né, é o sustento, elas tiram o sustento dali também, porque tem mulheres que criam os filhos sozinhas e fazem esse trabalho para se manter. Exatamente. Né? Outra só para ajudar mesmo em casa, o orçamento de casa. Muito bem. No trabalho da pesca, o domicílio, ele é a unidade trabalho-moradia. Exatamente. Esta ruptura desta relação do pescador, isso está na literatura científica, tá? É vasto, né? O território, ele faz parte do contexto geral. Então, quando se cria essa ruptura entre a moradia e o trabalho, praticamente se está destruindo essa relação do pescador com o seu local de trabalho. E ainda há uma questão de gênero, porque assim, a mulher, ela cuida do trabalho e ela cuida da casa. É verdade. As mulheres que foram transferidas para o Sobral, elas têm apresentado no seu discurso uma espécie do que nós chamamos de sofrimento psicossocial.
O que seria esse sofrimento? Elas precisam se deslocar do Sobral para Jaraguá, e é importante acrescentar que isso está afetando o orçamento dessas mulheres, que já é pequeno, porque não tem transporte, elas pagam mototáxi, pagam lotação. E quando elas se deslocam, elas ficam preocupadas com os filhos. Que estão sozinhos. Lá, que é uma região de atropelamento, de afogamento e etc. Então, esta ruptura moradia, trabalho, ela afeta diretamente a mulher, porque a mulher é essa heroína que tem essa coisa do gênero, de lidar com o trabalho e cuidar da casa. E, infelizmente, essa relação moradia-trabalho foi rompida e tanto é prejudicial que eu não sei dizer em termos de números, Enaura tem mais propriedade, mas no mínimo 50 famílias das que foram transferidas, elas retornaram, reergueram o seu barraco dentro da própria comunidade. Ainda que mantenham o apartamento lá, alguns inclusive desocupados, outros ocupados, mas retornaram. Isso é a prova concreta da necessidade dessa vinculação moradia-trabalho, que é tradição na pesca em qualquer lugar do Brasil. Perfeito, professor. Olha, você me deixou agora uma coisa que a gente acaba com tantos nuances, né, acaba deixando passar, escapar. É interessante isso, que as mulheres que foram para os apartamentos, por essa questão da coação ou por medo de não ter um local para poder acolher os filhos, né? Porque quando a pessoa é sozinha, a pessoa se vira. Mas quando tem filhos, a gente praticamente dedica-se tudo para eles, lógico. Principalmente a mulher, que é uma grande leoa, né, defensora da sua prole. E aí o senhor toca nesse assunto, quer dizer, primeiro o lucro, que já é bastante pequeno, ainda vai ter que cortar no orçamento essa ida e vinda, né, de um local de Jaraguá para os apartamentos, e há o trabalho com a cabeça preocupada como estão os filhos numa área terrível, com uma movimentação grande de carros e o mar bastante perigoso, que é o mar do Sobral. Quer dizer, e igualmente a violência. E a violência naquela região é uma região bastante complicada. Você conhece melhor que todos nós, que é uma região também igualmente de violência. Quer dizer, ela deixa os filhos vulneráveis a tudo, né? Enfim, muito bom, professor, parabéns. A população está com medo do despejo, Enaura? Eles têm medo. O medo, acho que todo ser humano tem medo, normal, o medo. Não estou dizendo que vai se curvar, mas à noite, qualquer barulho, já acham que talvez seja alguém. A partir do momento que a gente começa a entender um pouco a lei, né, a gente sabe que não é permitido, né? Tem uma sentença com dia marcado, né, mas a gente sabe que não é, porque a gente se garantiu também de procurar o gerenciamento de crise, saber como seria feito, né. E eu queria voltar uma coisa a falar, quando se fala da tradicionalidade, quem vive em comunidade, até pouco tempo eu não sabia, essa palavra a gente não é tradicionalidade, né? E agora a gente vive a tradicionalidade, mas tem pessoas que não conseguiriam nem dizer o nome. Mas hoje a gente percebe a questão da tradicionalidade é aquelas crianças que há quase 3 anos foram para o apartamento lá na Praia do Sobral, elas ficam lá só enquanto as mães vêm fazer o trabalho da mariscagem. E o que é que acontece? O que essas crianças ficam fazendo nos apartamentos? Que as mães não podem trazer. Elas estão um horário na escola, o outro horário elas estão lá sem fazer nada. E está na comunidade, quando eles aprendem, né? Aprendem a remendar uma rede, né? Aprendem a amarrar um anzol. Aprendem o ofício, né, do pai e da mãe, as meninas pequenas já aprendem a fazer o filé do camarão. Né? Então, eles trabalham junto com a mãe, trabalham uma família, todas as famílias trabalham juntas. Então, aí é que a gente vem ver, como o antropólogo falou, que não perde a tradicionalidade. Durante esses 3 anos, tem crianças adolescentes que nunca mais botaram o pé na comunidade. Eles não vão aprender o ofício. E corre-se o risco de ir para um outro caminho, né? E corre-se o risco de ir para um outro caminho, né? E o município não pensou nisso. Então, as mães, muitas delas não vêm para a comunidade. Só quem mora em comunidade sabe, né, que a gente vive ali em uma grande família, né, com a solidariedade de todos. Tudo que acontece, todo mundo fica sabendo. Né? A gente se preocupa com os outros, digamos, com a vida de todos, né, ali. Divide um pouquinho que tem, se o outro tiver numa situação difícil. Isso é exercitando a solidariedade, que é fantástico, que a grande sociedade não faz. Os barcos, não sabe, né? Eles trabalham em conjunto. Você tocou num ponto muito importante.
Quando precisa tirar o barco do estaleiro, todos ajudam. Quando desancora um barco, todos. Agora, por que ajudam? Porque estão lá. Eu sei. Se estivessem longe. Essa coletividade, que é muito próprio da comunidade tradicional, não é próprio nosso, por exemplo, que estamos aqui em outro nível de consciência, ritmo, né? É muito própria essa solidariedade, que também será prejudicada. Exatamente. Na medida em que o espaço vai ser transformado num parque turístico. Fala-se muito centro pesqueiro, mas na verdade, assim, as edificações que correspondem ao centro pesqueiro, ela não é a totalidade da área. Há uma grande praça, um grande estacionamento, ao lado já de um mega estacionamento ali em Jaraguá, que você procura um carro estacionado e não acha. Exato. Ao lado já há a Praça Marcílio Dias, que é uma praça subutilizada. Há um projeto onde hoje a Balança também será uma praça. Então você terá ali 3 praças e 2 grandes estacionamentos urbanamente ociosos. Entendi. Entende? Então, esse espaço, que é um espaço de uso para a coletividade, ele será transformado. Esse é um dos grandes prejuízos sociológicos e urbanísticos do local, porque você vai alterar. Eu não questiono a benevolência do projeto. É um projeto que tem uma certa benevolência, que tem lógica, mas são esses detalhes. Quando você altera o uso do espaço, e que vai ser um uso notadamente para uso mercadológico, apesar do uso, de ter um certo uso de benefício social para a comunidade, mas o grande evento de transformação do uso do espaço, ele tem uma finalidade mercadológica de adequar o espaço ao turismo. Entendi. E aí temos um grande problema, porque quando o turismo é usado sobre esses prejuízos diretos, inclusive a própria remoção já é um prejuízo, ele se torna predatório. Exato. Ele não se torna uma espécie de turismo sustentável. Como acontece no Pontal, por exemplo, onde se mantém ali as rendeiras, os artesãos e tudo mais, onde o turista vai, né, sabendo que vai encontrar aquela comunidade ali, o que poderia ter sido feito ou poderá ser feito em Jaraguá, mantendo a tradição ali. Aí sim faria-se um trabalho de infraestrutura, não é? De saneamento, drenagem, porque a gente sabe que ali a situação não é fácil, todo mundo sabe disso. Daria todas as condições e aí sim urbanizava-se aquilo, mas mantendo os moradores e os pescadores, até porque o turista, eu sendo turista, eu queria ir para uma vila de pescadores com um funcionamento pleno e mantendo a tradição. Com o pescador lá. Senão é um shopping, é muito distante da realidade. Não é? O turista não quer isso, ele já tem na cidade dele. Ele quer trazer isso, ele quer o pé na areia, ele quer o contato com o pescador, com a coisa simples, ela ali tirando para fazer o filé do camarão, do siri, enfim, é isso que o turista quer. E eles não estão vendo isso, quer dizer, a visão, faltou o diálogo com a comunidade e com os especialistas, como o senhor professor e muitos outros, que estudaram os detalhes para passar, porque o projeto às vezes pode ser lindo, faraônico, maravilhoso. Mas nós temos, inclusive, moção de apoio, Wilson, de professores do próprio curso de turismo, pessoas da área do turismo, especialistas que estão apontando, que já manifestaram-se publicamente com moção de apoio a favor da permanência, inclusive dizer que o valor turístico da permanência inclusive está num decreto de 1996, na época da prefeita Cátia Borne. Se você pega, Wilson, o projeto de revitalização de Jaraguá, no seu nono subprojeto, está posto lá todas as razões urbanísticas, sociais e antropológicas que coloca a moradia do pescador, a presença do pescador enquanto interesse paisagístico, enquanto interesse social para o desenvolvimento do turismo. Essa informação está, inclusive, nos documentos da Prefeitura que transitaram com a Superintendência de Patrimônio da União, que gerou, inclusive, um convênio de cessão da área para a construção de 273 moradias, com parecer favorável do IMA, com parecer favorável da Capitania dos Portos, com parecer favorável da administração do porto. Então, não consigo imaginar argumentos que possam derrubar isso, né? Que está em lei, né? Que é lei. Documentado. Rapidamente, o nosso tempo, nós conversamos tanto que o tempo já passou, a produção de hoje que me puxa a orelha aqui. Só para a gente finalizar, vocês realizaram uma ação cultural para sensibilizar o macioense. Deve ocorrer outras? Vocês vão fazer, quem é a comunidade junto com o Abrace a Vila, é isso? Isso. Vocês já fizeram alguns? Já fizemos alguns, isso. E a gente não tem data certa marcada, mas a gente vai estar fazendo
mais um outro evento, mais um outro abraço. E quantos forem precisos também, não é? Isso, que são eles, né, que organizam, são as pessoas que estão abraçando a vila. E voltando a falar rapidinho, quando você falou do medo, né? O medo, ele nunca deixa de existir, mas maior do que o medo é a vontade de permanecer ali. Eu sei disso, né? que você é uma guerreira. E aí muita gente fala, mas vocês não são donos daquela área, né? Aquela área a gente tem um terreiro, né, que vai ser demolido se isso vier a acontecer. Tem as pessoas do terreiro que rezam, que oram da forma que eles sabem. Tem evangélicos, tem católicos, então assim, todo mundo com muita fé. E quando as pessoas dizem, na hora vocês não são donos daquela área, vocês têm que sair. E eu lembro que uma vez eu falei, bom, a gente não é o dono... Às vezes até de falar, vocês não são dono do mundo, vocês não são dono daquela área. É dono. Mas aí a gente fala, aquela área dali a gente não é dono, né? Mas a gente é filho do dono, então... Vamos, não somos filhos da União, não, mas somos filhos de Deus e aquilo ali, há anos que a gente está ali naquele local. Parabéns. Olha, enfim. Vejam, professor, isso é a simplicidade e a sabedoria das pessoas. Vejam a que ponto, veja que lindo o que disse a Enaura. Eu vou guardar isso para... Eu sei que a senhora se emocionou, como eu também, como professor também, que eu sei que... Enfim, não é fácil. Nós somos seres humanos e eu imagino... Veja que ela disse, a pessoa que chega para uma comunidade, está vivendo um momento difícil, né? Nesse momento, e dizia assim, saiam daí que vocês não são dono. Pois é, eu não sou dono, mas sou filho do dono. Então, perfeito. Eu encerro aqui, não tenho mais nem o que dizer, sinceramente. Contem com esse amigo, com esse comunicador, com esse jornalista, com o cidadão, com o representante da população. Estou à disposição, porque acho justíssimo que aquela comunidade permaneça em prol de todos os benefícios já citados pelo professor. Parabéns a todos que fazem, viu, o Abraço à Vila, professor. Não te conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar. Parabéns, extremamente inteligente, sensato, sem muita pirotecnia, mas muito preciso e contundente. Eu quero lhe dar os parabéns. Fiquei muito feliz de te conhecer e de te ouvir aqui, viu? Nós agradecemos esse espaço. Na verdade, é um espaço excelente. O movimento precisava dessa ampliação, de chegar à sociedade, e eu acho que esse programa contribuiu bastante. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. E vou guardar o seu nome aqui, o Parménides. Decorei já aqui, né? Decorei com a minha cola, né? O professor Parménides Justino Pereira, que é professor da UFAL, que também está junto aí com o Abraço à Vila, e a minha querida Enaura Alves, também presidente da Associação das Vilas dos Pescadores de Jaraguá. Adorei. Deus te abençoe muito, viu? E continue essa pessoa linda, maravilhosa. Bom dia. Professor, mais uma vez, parabéns, obrigado, parabéns por participar e estar também nessa luta junto com os nossos queridos pescadores e guerreiros daquela região de Jaraguá, que são tradicionalíssimos. E que essas suas lágrimas, tenho certeza que sejam nas próximas de alegria por ter vencido uma luta justa que vocês estão travando há muito tempo, tá bom? Deus te abençoe. Te abençoe. Amém. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM AL 2503.
Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na net das organizações Arnon de Mello. Gente, eu sempre digo, olha, televisão ao vivo é fantástico. As emoções que nós sentimos aqui, os abraços que nós demos agora aqui, o abraço que eu dei na Naura, o professor, a emoção de uma pessoa simples e que está lutando para manter as suas raízes e a tradição que é nossa, gente. Não é fácil não, vamos lutar juntos e com sensatez, com tranquilidade, com comunicação, com muito jeito, a gente consegue manter aquilo ali, mantendo os pescadores e tendo aquilo ali uma grande ala onde os turistas possam ir, mas mantendo a nossa tradição, como nós discutimos aqui, tá bom? Muito bem. E olha, agora sim, agora vamos falar sobre a questão dos lixos e esgotos nos canais que são depositados por alguns porquinhos e que acabam proliferando aí os mosquitos e tirando a paz dos moradores lá do bairro do Trapicho. Quando chove em Maceió, os canais acumulam água da chuva com lixo e esgoto. E a situação fica caótica e a proliferação de mosquitos aumenta. No canal do Trapicho, a situação é cada dia pior. Viderlan Araújo foi até lá e nós vamos acompanhar aqui agora. Vamos ver. As fortes chuvas que Maceió recebeu nos últimos dias têm trazido também uma certa preocupação, já que o alagamento nas ruas ficou exposto e a quantidade de lixo jogado nos canais contribui justamente para este processo. A Slum tem trabalhado para tentar melhorar justamente a condição dos canais em principais regiões aqui em Maceió. Para poder falar melhor conosco a respeito desse assunto, tem aqui ao meu lado o Pablo Ângelo, ele que é o diretor de operações da Slum e fala justamente de ações como essa que estão sendo realizadas aqui no Trapiche para a melhoria na limpeza dos nossos canais. Sem dúvida, esse trabalho ele é contínuo, tá certo? Independente do período de chuvas ou não. Logicamente que no período do verão ele é intensificado para que justamente nesse período de chuva a gente venha sofrer menos com os alagamentos, com os transbordamentos e a gente também, a grande preocupação da Slum também é com relação, vamos dizer assim, a falta de educação
da população, a educação ambiental, porque infelizmente um trabalho que poderia durar muito mais tempo, ele se prejudica justamente por esse descarte que a população, principalmente que moram nas grotas, fazem de forma inadequada, jogando não só o lixo domiciliar, mas móveis velhos, enfim, carcaças de eletrodomésticos. Isso acaba atrapalhando, né? E o que acaba sofrendo são os próximos moradores dessas localidades. Eu queria que você falasse um pouco de como funciona justamente essa estrutura que vocês montaram aqui. É uma espécie de represa que é feita, onde vai filtrando justamente a água poluída e separando o lixo, consequentemente? Exatamente. Essa tecnologia nós começamos a iniciar nessa nova gestão. O nome dela chama-se barragem hidráulica. Hoje, atualmente, nós temos 3 entreliças dela trabalhando de forma paralela, ou seja, estamos com essa aqui no canal do Trapiche, temos uma ali no canal do Gulandim, no Pulso, e temos uma fixa que vai ficar no Vale do Reginaldo. Basicamente, o funcionamento dela consiste em uma determinada área do canal. O canal é represado, tá certo? É feita uma represagem para que os trabalhadores possam trabalhar na parte seca do canal, tirando todo aquele resíduo de volume maior, tá certo? E mais adiante, em uma determinada distância, fica uma tela de proteção. Após essa limpeza, essa água que fica represada é feita uma descarga hidráulica, onde é feita toda a limpeza de forma uniforme do canal, ou seja, a própria movimentação da água, naturalmente ela vai fazer essa limpeza e esse resíduo de pequeno volume fica preso numa tela mais adiante. Quais são os benefícios dessa nova tecnologia? Uma limpeza mais uniforme do canal e entre a população também, ela passa para a gente que é a diminuição da incidência de mosquitos. Então traz essas vamos dizer assim, essas benfeitorias para a comunidade no entorno. Agora, como coloquei antes, o importante é que também a população colabore, não jogando esses lixos dentro dos canais, porque assim esse trabalho ele pode durar muito mais tempo. Ainda há alguns canais, por exemplo, que precisam justamente desse tipo de tecnologia aqui na capital. Daí eu pergunto, Pablo, está no projeto justamente da Slum também de fazer justamente esse tipo de ação no futuro? Não, sem dúvida. Na realidade, nós iniciamos com 2 barragens. Esse ano nós aumentamos mais uma pela demanda dos canais, porque basicamente essa barragem ela trabalha nos canais, vamos dizer, revestidos. Os canais que não são revestidos, nós entramos com equipes de trabalhadores manuais e equipamentos, tá? E a ideia foi justamente essa ampliação para que a gente possa atender com mais, vamos dizer, com mais rapidez esses números de canais que temos na cidade de Maceió. E chegou a diminuir justamente já em números essa situação, já depois dessa ação que vocês fizeram com esse represamento de canais em alguns pontos aqui em Maceió. Situações como o que aconteceram na semana passada em termos de alagamento nas ruas, chegou a diminuir isso aí? Olha, então observa que diminuiu bastante, esse número de alagamento diminuiu. Por ser vamos dizer assim, uma limpeza mais uniforme, a gente consegue limpar mais o canal, desassorear melhor o canal e a gente identificou que diminuíram grandes pontos assim, de alagamento, até de canais que ficavam prestes a transbordar. A gente observou que nessas chuvas ele ficou no estável, vamos dizer assim, mais seguro, não correndo o risco de transbordamento. E a respeito de verbas destinadas, existe hoje uma verba especificamente destinada para esse tipo de ação? Você tem conhecimento disso? Não existe. Dentro do orçamento, da Slum, ela já prevê a questão de limpeza de canais. Isso já está dentro do orçamento, então essa verba já está garantida para essa limpeza de canal de forma contínua. Quanto é? Olha, não tem especificar assim, porque é mais na parte de finanças, como eu sou mais da parte operacional, não tem como quantificar esse valor. Mas eu diria que existe esse recurso e ele já é provisionado para essa limpeza. Então, o pessoal da Slum continua trabalhando, a gente observa lá no fundo, né, alguns trabalhadores fazendo justamente a ação de limpeza, o Chico Nogueira mostrando justamente esses detalhes. Depois dessa entrevista que fizemos aqui com Pablo Ângelo, ele que é diretor de operações da Slum, a respeito dessa limpeza que está sendo feita nos canais para diminuir o número de lixo, obviamente, que acaba entupindo as galerias e, consequentemente, com as chuvas que acabam caindo com maior intensidade, alagando as ruas aqui na capital alagoana. Imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET.
Muito bem, Videlão. Parabéns aí ao grande Pablo Ângelo, né, que é o diretor de operações aí da Slum, não é? E é explicado o que nós pedimos e, logicamente, quero agradecer a Slum por atender a dona Joelma, que nos ligou, inclusive, aqui, uma telespectadora, pedindo que no ano passado nós fizemos isso, nós fizemos um pedido novamente para que fosse para o canal do Trapiche, porque a grande reclamação da população daquela região são os mosquitos que se proliferam por conta da água que fica estagnada, junto com um monte de sujeira jogada pela população nos canais. E aí a prefeitura atendeu através da Slum, através do meu amigo Pablo, não é? Pablo Ângelo, que colocou aquele maquinário lá que represa, como foi bem explicado aí na matéria, para que aí diminua a quantidade de água parada e de sujeira e também de assoreamento para a quantidade de água que possa circular tranquilamente e os mosquitos não se proliferem. Missão cumprida, esse é o nosso papel. Eu agradeço ao meu amigo Pablo Ângelo, parabéns pelo trabalho e à prefeitura que vem fazendo esse trabalho sempre antenada aí em crescimento para que possa fazer isso simultaneamente em outros canais também, tá bom? Muito bem. E olha, o prefeito de Rui Palmeira conversou com a nossa equipe na manhã de hoje, onde ele inclusive avaliou a situação econômica de Maceió e também a greve dos servidores. A repórter Meline Lopes foi até lá e conversa com o prefeito. Vamos ver. A nossa equipe acompanha neste momento a visita do prefeito Rui Palmeira à Rua Augusta, no bairro do Jacintinho, local que foi bastante prejudicado com as chuvas que caíram na capital nas últimas semanas. Prefeito, qual que é a importância de vir em loco e acompanhar estas obras? Outras obras estão sendo feitas aqui, como essas na capital. Nós temos tido o cuidado de acompanhar essas obras executadas pelo município de perto, né, com os secretários, com as equipes das secretarias responsáveis pelas obras e, claro, nós aqui acompanhando um trabalho de drenagem, é uma região que tem problema de drenagem, nós estamos investindo agora para minimizar, para evitar os problemas no período de chuva, assim como já fizemos, por exemplo, no Salvador Lira, que era uma região crônica, bastava um chuvisco para tudo ali alagar. E hoje nós fizemos um grande trabalho de drenagem. Na quarta-feira de cinza choveu praticamente 100 milímetros em 4 horas e não houve alagamento naquela região. Então mostra a importância do trabalho de drenagem, que é um trabalho que está por baixo da terra. As pessoas não enxergam esse trabalho, mas que é fundamental para manter, inclusive, a segurança das famílias maceioenses. Nós estivemos recentemente na inauguração da Avenida Nações Unidas, lá no bairro da Santa Lúcia, e o senhor me falou naquela oportunidade que havia a previsão de outras obras desse tipo na capital também, não é isso? Exato, nós lá na Avenida Nações Unidas, o município investiu praticamente R$1,5 milhão e o que mais deu trabalho ali foi a obra de drenagem, que é o que as pessoas não conseguem enxergar, é o mais complexo, é o mais complicado e com essa chuva toda também as Nações Unidas a comunidade passou de maneira muito tranquila porque foi feita uma obra de drenagem com responsabilidade. Nós estamos nesse momento em fase final na Avenida Paulo Holanda, na cidade universitária, também o que mais deu trabalho foi a obra de drenagem. Mas temos certeza que quando entregarmos a obra, será uma obra definitiva para a cidade de Maceió, uma obra feita com extrema responsabilidade. A redução do fundo de participação do município é um assunto que nós não podemos deixar de tocar. Ele atinge de alguma forma nessas obras de infraestrutura da capital? Muito, já que o FPM, quando entra no cofre do município, ele passa a ser recurso próprio, nós podemos investir em obras de infraestrutura. Infelizmente, com essa queda desses repasses, prejudica muitos municípios alagoanos, né? Maceió e os outros 101 municípios vêm sofrendo na pele essa diminuição e, como se não bastasse, o governo federal, desde o final do ano passado, começou a atrasar o repasse de recursos para áreas fundamentais como a saúde. Então isso vem certamente atrapalhando bastante a execução de políticas públicas por Maceió e pelos 102 municípios do estado de Alagoas. Mas como eu não pude deixar de ouvir o senhor falando em outras entrevistas, há mesmo assim a previsão de inauguração de 10 postos de atendimento médico. Exato, nós estamos tocando, são quase aproximadamente 30 reformas de unidade de saúde, temos aí 10 praticamente prontas, começamos a entregar na próxima semana as unidades completamente reformadas. Somente no mês de janeiro o município de Maceió investiu R$900 mil em recursos próprios para que essas obras não parassem e nós pudéssemos entregá-las à população o mais rápido possível. Mas é também um outro problema que o recurso para as reformas, a parte do governo federal, vem atrasando de maneira sistemática, que prejudica demais o andamento dessas obras. Esses atrasos, essa redução do fundo de participação é um dos motivos, inclusive, pelo qual os grevistas não estão sendo atendidos às reivindicações deles. Nós vamos atender dentro do limite do possível, dentro dos limites fiscais e financeiros do município de Maceió. Não adianta conceder
um aumento que é pleiteado para daqui a alguns meses nós não termos a capacidade de sequer pagar a folha de pagamento, que é uma folha extremamente pesada. Para o maceioense ter uma ideia, nós gastamos mensalmente 70 milhões de reais para pagar a folha dos servidores efetivos de Maceió. Então temos que ter muita cautela nesse momento e vamos apresentar as propostas dentro do limite da possibilidade do município. Ok, eu agradeço pelas informações. Mais uma vez, bastante prestativo o prefeito Rui Palmeira em relação à nossa equipe, prestou todas as informações necessárias para ir realmente diversos setores da área do município, saúde, educação, a questão da greve também que vem sendo reivindicada, os aumentos dos servidores, enfim, todas as informações que podem ser repassadas ao telespectador em relação aos trabalhos que vêm sendo realizados pela Prefeitura. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25. Muito bem, muito obrigado, minha querida Meline Lopes. Tá aí, então, o trabalho e as informações do prefeito, que é clara, né, e notória, né? Infelizmente, os repasses diminuíram consideravelmente, deixando as prefeituras em situações difíceis, né? Então, enfim, é complicado e todo mundo sabe. É um momento de crise, turbulência, mas que vai passar, pode ter certeza disso. E aí, mais uma rua sendo contemplada pela drenagem, com a grande importância da Secretaria de Infraestrutura junto com a Prefeitura, da preocupação de não só pavimentar por pavimentar, mas que fique uma coisa definitiva, né? Que faça a drenagem e após a drenagem, aí sim é feito a pavimentação. Parabéns à Prefeitura pela iniciativa de mais uma rua aí atendida ao nosso pleito, tá bom? Muito bem. E olha, por que os corredores da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Contas causam tanto medo a quem trabalha nesses dois lugares? É assunto para o meu queridíssimo jornalista Odilon Rios na coluna No Ponto. Vamos ver. Frase de uma servidora da Assembleia Legislativa. Abre aspas. Se eu contasse tudo o que eu sei da Assembleia, não acordava no outro dia. Fecha aspas. Um grupo de 17 funcionários da casa foi exonerado. Gente com 25, 30 anos ocupando cargos comissionados. Eles querem da mesa diretora o pagamento dos direitos trabalhistas. Por enquanto, o presidente Luiz Dantas ou o segundo secretário Isnaldo Bulhões empurram o problema com a barriga, como aliás vem sendo jogada a crise da Assembleia. A gestão Luiz Dantas tem dificuldade para explicar como um poder sem dinheiro para pagar funcionários consegue contratar servidores comissionados fantasmas para os gabinetes dos parlamentares. A decisão é do deputado, é verdade, como diz o presidente, mas a contratação tem a assinatura dele, Luiz Dantas. Comissionados ganham mais e distribuem parte dos salários com alguns deputados, dizem as investigações do Ministério Público. Seriam maços de dinheiro, como disse Sérgio Timóteo Gomes de Barros, ao explicar na Polícia Federal como era paga a propina a conselheiros do Tribunal de Contas? Quem viu a fartura correndo de mão em mão prefere ficar calada na maioria dos casos. O histórico da Assembleia e do Tribunal de Contas e o silêncio no passado dos órgãos de investigação tem mais força na memória de quem trabalha nos dois lugares. Poucos arriscam a quebrar aquilo que a exceção do crime transformou em tradição. Muito bem, Odilon, sempre no ponto. E, gente, olha, integrantes do movimento Via do Trabalhador, que estão em Maceió desde ontem, ocupando a sede do INCRA, eles realizaram hoje uma caminhada em protesto pelas mortes ocorridas no campo. E a repórter Meline Lopes acompanhou os detalhes e traz pra gente agora. Vamos ver. Estamos neste momento na Praça Sinimbu, onde mais de 1.000 agricultores se reúnem cobrando providências em relação à reforma agrária. Eles agora estão aqui reunidos, como vocês podem ver, e logo mais saem em caminhada até o Palácio do Governo. Eu tenho aqui ao meu lado o Marco Antônio, ele que é coordenador estadual do movimento Via do Trabalho. Marco Antônio, quais são as reivindicações de vocês e desses agricultores que estão reunidos aqui? Nós estamos em Maceió mais uma vez para cobrar do governo federal e estadual mais compromissos com as questões sociais, especialmente com a reforma agrária e urbana, da terra e da moradia. Alagoas hoje tem mais de 6.000 famílias acampadas em várias regiões, esperando por parte do governo federal, do INCRA e também do governo do estado, que agilize os processos de apropriação para que não venha a haver conflito.
Nesse momento estamos em Maceió mais uma vez, não é porque nós queremos, porque somos forçados a vir a Maceió a mostrar para as autoridades que nós queremos as terras para plantar e a casa de morar. Nesse momento vamos sair encaminhada com destino ao Palácio do Governo para cobrar uma audiência do Governo do Estado e que ele nos ajude junto ao INCRA Nacional para a negociação com o INCRA de Brasília, porque em Alagoas estamos cansados de se reunir e nenhuma resposta concreta foi dada. Até ontem nós tínhamos por aqui mais de 300 famílias, havia um bloqueio sendo feito em São Miguel dos Campos e a perspectiva é de que mais 1.500 famílias se juntassem aqui ao movimento. Quantas pessoas nós temos atualmente aqui? Estamos hoje aqui com 1.100 trabalhadores de várias regiões do estado, foram 16 ônibus que chegaram, mais uma delegação de Maceió de Sem Teto e são mais de 1.000 nesse momento que vai sair nas ruas de Maceió para cobrar do governo do estado uma audiência e que nos ajude também, junto com o INCRA Nacional, a resolver a questão das terras do Grupo João Lira e outras nesse estado. O que vocês cobram também é desapropriação dessas terras, Marrom. Você já tem a ocupação em algumas das usinas, né? Sim, a pauta é longa. Além da apropriação das terras da usina Uruba, Guaxuma, Ilajinha e outras fazendas como Novo Lino, Portugal e Maragogi, nós também estamos querendo a questão de apoios logísticos, como assistência técnica, habitação rural, educação no campo, o fim da violência e perseguição contra a liderança e que o governo do estado, junto com o INCRA, também tenha incentivo para a juventude que hoje são forçados ou a entrar no mundo do crime ou fugir do estado de Alagoas. Então queremos que o governo do estado pense, além da política da produção e comercialização, também para a juventude e para as mulheres do campo hoje em Alagoas. A expectativa inicial era de que vocês ficassem aqui acampados até quinta-feira, amanhã. Isso continua ou mudou o cronograma de vocês, Mar? A pauta nossa é longa, que vem desde vistoria, moradia, apropriação, além disso que eu falei anterior, temos 13 pontos de negociação, tanto para o INCRA como para o governo do estado. A intenção nossa é permanecer até amanhã. Se o governo do estado e o INCRA conseguir acenar para a negociação, voltaremos amanhã. Se não acenar, não temos crise nenhuma de permanecer em Maceió até que seja resolvida a nossa situação. Ok, muito obrigada pelas informações. Você acompanhou a entrevista de Marco Antônio, ele que é coordenador estadual do Movimento Via do Trabalho. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, minha querida Meline Lopes. Está aí o nosso querido, conhecido como Marrom, né? Conhecido mais popularmente, aí passando as explicações do movimento. E as reivindicações sejam justas, pacíficas e que sejam atendidas dentro das possibilidades, não é? Olha, gente, o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, divulgou no seu site oficial uma excelente matéria sobre os diversos problemas enfrentados diariamente por quem compra imóveis na planta, sob o título Os Conflitos na Compra e Venda de Imóveis. A Corte Superior traz ao conhecimento do público em geral seus posicionamentos em diversas questões ligadas ao tema compra e venda de imóveis. E assim, o nosso quadro de Direito Imobiliário de hoje vai justamente debater o tema com o nosso especialista em Direito Imobiliário, Dr. Antony Lima, no quadro imobiliário que está no ar. Um abraço, meu querido doutor Antony. Bom dia. Um abraço, bom dia. Um abraço à nossa querida dona Marinalva, a primeira-dama, né? Que está aí, né? Está aqui vendo, acompanhando hoje, está aí nos aguardando aqui no estúdio, deixou é verdade. as belíssimas instalações da mansão para vir aqui, mas nossas belíssimas instalações também. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Dona Marinalva, seja bem-vinda aqui às nossas instalações, tá bom? Fica aí confortavelmente aí nessa sala, uma água, né? Um café, né? Café, Tranquilo. Suco. Tal. A dona Magnólia está tratando muito bem. Com certeza. Muito bem. Vamos lá. Durante um bom dia e vamos a essa coisa interessante isso, né? Porque muitos investidores compram na planta. Muitos também que não são investidores, mas sonham em ter a sua casa, o seu localzinho, vai casar e se programa na planta porque o preço é mais em conta. As questões são polêmicas, segundo informações. Com certeza. Há exemplo dessa aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, que podemos, inclusive, extrair de concreto dessas decisões, doutor Antony, para que os adquirentes de imóveis na planta não passem por apertos. Veja só. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Essa semana foi uma semana de novidades, né? Uma semana típica. De um lado, por exemplo, antes de entrar nesse assunto, me permita, a Caixa Econômica Federal ela encerrou momentaneamente a questão do crédito para a Minha Casa Melhor. Então, isso significa que aquele valor dos R$5.000 que era disponíveis para créditos, para compra de imóveis, eletrodomésticos, isso aí está suspenso até a retomada do programa, não cancelando os que já estão ativos. Então, isso também é uma novidade que nosso quadro traz hoje para você, demonstrando a ocorrência desse fator.
Outro ponto é aqui o STJ, na outra ponta, trazendo também novidades que realmente muito interessantes, onde ele aborda vários temas referentes à compra de imóveis na planta. Vem constantemente várias dúvidas, várias questões, uma problemática imensa sendo levada ao Poder Judiciário. Então o STJ, ao longo desse tempo, começou a definir alguns temas de importância, de total relevância para aqueles que adquirem o imóvel. Então, são decisões que poderão nortear tanto o juiz de primeiro grau como os tribunais. E são decisões que ele já tomou em caráter de efeito repetitivo e que realmente vale para todo o Brasil. Então, com isso, ganha o consumidor, ganha o adquirente da casa própria, porque vê a sua tutela jurisdicional ser válida e ser respeitada dentro do Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal e Código Civil. Muito bem. Doutor Antônio, o cidadão pode pedir a rescisão do contrato, por exemplo, e a restituição dos valores pagos por não ter, por exemplo, mais condições de suportar o pagamento das prestações que foram acordadas? Com certeza, Wilson. E nessa mesma matéria do STJ, ele define que o cidadão pode sim pedir a rescisão do contrato em caso que ele não possa mais arcar, que ele não tenha mais condições financeiras de arcar com aquele contrato, ele pode sim solicitar a ruptura do mesmo. Muito bem. Em caso de rescisão contratual, ele aí rompeu o contrato, como é que fica a devolução dos valores e o construtor tem que pagar à vista ou parcelado? Tá, aqui existem dois casos separados. O STJ definiu que ele pode romper, sim, o contrato. No caso dessa ruptura, sendo por causa do construtor, vamos dizer que o construtor atrasou demais a obra, o construtor não consegue mais dar andamento à obra, então o STJ definiu que o construtor deve devolver o valor devidamente corrigido ao comprador na forma à vista. Já em caso da ruptura ser ocasionada pelo próprio consumidor, essa devolução ela pode ser da forma parcelada, integralizando também com as correções devidas. Muito bem, explicadíssimo. E o famoso atraso na obra gera, inclusive, aquele direito à indenização? Tá, gera. Inclusive, na própria matéria do STJ, ela deixa bem claro que essa indenização ela vai de danos morais e de danos materiais. O que seriam, por acaso, esses danos materiais? Você faz um contrato com a construtora atrasa a obra e você fica pagando o aluguel. Então, você está pagando o aluguel, você está pagando a prestação do financiamento. Então, o que é que acontece? Esse dano material, esse aluguel que foi pago, o STJ entende que deve ser devolvido. Então, há sim a indenização e aqueles que pleitearem, com certeza, obterão sucesso. Tá, boa notícia, então, isso, né? Para aquelas famosas, a obra atrasou, desculpe. Vamos entrar no prazo de 180 dias. E não está, é um caso emergencial. Caso emergencial. Exatamente. E que a maioria das construtoras quer se valer disso e acabar incorporando o prazo. Muito bem. E a cobrança da correção monetária mais juros durante a fase de obras, como é que fica? Esse é uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça terrível, Wilson. Esse é o chamado juros no pé. Porque ele tem a correção monetária, que geralmente ela é pelo INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção, e algumas construtoras têm o hábito de incluir também os juros de 1% junto com a correção. Neste caso, o STJ tem entendido que seria a última decisão. Na verdade, tem 3 decisões. Uma a favor, uma contra e a terceira é a favor. Então, a última decisão foi a favor pela cobrança, pelo entendimento da turma de que a cobrança de juros se fazia necessária em vista do parcelamento do débito. Particularmente, Wilson, eu entendo diferente e adoto um outro posicionamento. E explico por quê. Porque o que é que acontece quando você compra um imóvel na planta? Você não está financiando, você não pegou dinheiro emprestado. Ao contrário, você está ajudando na construção do empreendimento. Então, nada mais correto do que haver realmente a sua correção monetária. Agora, sem a incidência de juros, porque não houve empréstimo de valor para o consumidor. Então, há de ser observado essa situação. Se não há empréstimo, não deve haver cobrança de juros, e sim a reposição do capital para que dê face às despesas, como elevação da mão de obra, do material, do cimento, enfim. Só a recomposição do período no mês é que deve ser repassado. Muito bem. Me diga uma coisa, doutor Antônio, rapidamente, ainda é vantagem comprar o imóvel na planta?
Olha, sempre foi vantagem, Wilson, pelo ganho que você tem em relação a você comprar um imóvel na planta. É fato que você compra um imóvel na planta e quando ele termina, você dá uma lucratividade de 15% a 20% do valor que você comprou para o valor que ele está valendo realmente na data de construção. Então, é vantagem? É. Agora, há de se observar os cuidados, que são aqueles cuidados que a gente sempre debate aqui. A questão da prestação, a questão do índice de correção das prestações, a questão do saldo devedor, se ele vai ser corrigido na hora do financiamento, a questão de será que não é melhor, ao invés de você pagar uns juros logo depois que tiver construído, para você pagar uns juros com o banco. Então, você tem que fazer, né, todas essas ponderações e não, lembrar daquele nosso último programa, não assinar na empolgação. Isso. No afã de você ter o seu imóvel. E outra, há de observar que hoje, um imóvel, ele tem um investimento muito bom, né? A maioria das pessoas aplicam em poupança ou investe em imóveis. Quem investe em imóveis, ele quer realmente tirar a sua lucratividade mais na frente. Só que hoje em dia, em vista da alta taxa de juros, em vista da situação inflacionária dentro do nosso país, há necessário cautela. Tem que ter uma cautela e ponderação na hora de fazer um negócio. Porque ele pode fazer um negócio na expectativa de vendê-lo futuramente e esse imóvel ficar encalhado. Então é bastante prestar atenção quando e onde investir. Muito bem. Doutor Antony, mais uma vez, parabéns pelas suas explicações. Um abraço a todos. Um abraço grande. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta, que Deus quiser. Vai lá seguir com a sua queridíssima doutora Marinalva, tá ali agora, a primeira-dama está ali se aguardando ali. Um abraço grande, valeu. Obrigado, doutor Antony. Está aí, então, as explicações para que você faça um bom investimento sem nenhum problema e sem nenhuma dor de cabeça com o nosso, eu sempre digo, e ele é conhecido como o Papa, né, do direito imobiliário, nosso querido doutor Antony Lima. Deixa eu puxar meu púlpito para cá, para a gente poder nos despedirmos de vocês e falar aqui a última informação. Os deputados alagoanos aprovaram ontem um projeto de lei do passe livre. O texto garante gratuidade a estudantes da rede pública de ensino nos transportes públicos. Agora, o projeto segue para a sanção do governador Renan Filho, do PMDB, e terão direito ao passe livre os estudantes que tiverem a frequência comprovada de, no mínimo, 75%, como eu expliquei, né, ontem aqui no programa. O transporte será custeado pelo Estado por meio de aquisição de passagens aos estudantes beneficiados. A lei será regulamentada num prazo de até 90 dias. Né? E nós mostramos ontem também uma matéria aqui exclusiva com o secretário de Educação e vice-governador Luciano Barbosa, uma matéria muito interessante com a nossa queridíssima Meline Lopes, né? Explicando todos os detalhes. Depois eu também passei os detalhes para vocês. Bom, por hoje é só. Obrigado a vocês todos pelo grande carinho da audiência. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas até o meio-dia, eu e você e eu, com as notícias quentíssimas do Fenômeno A Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. E a pergunta é, o que é que eu e você, o que é que nós somos sem Jesus? Essa é a pergunta. Eu sou sem Jesus, nada. Beijo grande, até amanhã, se Ele quiser. Tchau, tchau.